Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre futebol holandês. A gente teve na última semana a sexta rodada da Eredivisie, uma rodada muito marcante, com coisas muito interessantes para a gente analisar e discutir aqui, principalmente no que se refere a gols, né? Foi uma rodada que ficou marcada por muitas goleadas e alguns recordes, inclusive, com relação à situação de gols marcados. Então a gente tem bastante coisa para falar nessa rodada. Vamos começar agora já, começar do primeiro recorde que a gente teve sendo, né, quebrado. Não foi exatamente quebrado, mas foi igualado, vamos dizer assim, né? No sábado, jogo de sábado, PSV e Vitesse. O PSV conseguiu uma vitória muito interessante sobre a equipe do Vitesse, 5-0, com os 5 gols sendo marcados pelo Daniel Malen, uma promessa do time do PSV, promessa que vem, né, se instituindo de fato como um grande nome da equipe. E essa situação, né, de você marcar 5 gols em um jogo pela equipe do PSV não acontecia desde 1964. E fora essa vez que aconteceu em 54, aconteceu só mais uma vez na década de 1950. Então o Daniel Malen é o terceiro jogador da história do PSV a marcar 5 gols em uma partida do campeonato holandês. Realmente um feito histórico para o jogador. E, né, analisando um pouquinho além do contexto, foi uma vitória muito grande para a equipe do PSV, né? Se vocês lembram a gente falando lá no comecinho das primeiras rodadas que o PSV ainda estava, né, tentando encaixar, tinha jogos que não conseguia jogar bem. A gente recorda das preliminares da Europa League, né? O PSV passou sufoco naquela eliminatória contra o time da Noruega lá, que eu esqueci o nome agora, mas, né, foi uma eliminatória um pouquinho conturbada, foi um período um pouquinho conturbado pro PSV, o time não vinha jogando bem, agora você mete 5-0 no Vitesse, que é um time que costuma lutar por Europa League e era o líder do campeonato no momento em que o jogo aconteceu. É um resultado que dá certa moral pro time. O PSV que tem um jogo importantíssimo, tem uma semana importantíssima, né? Pela frente tem estreia na Europa League e no próximo final de semana o jogo com o Ajax pela Eredivisie. Então, né, um resultado que veio realmente em uma hora muito boa para o PSV e que consegue aí clarear um pouco os horizontes para essa equipe que tem partidas que vão possivelmente definir o futuro mais próximo aí do time nos próximos dias. E a outra goleada que teve um outro recorde, aí sim o recorde de fato acontecendo, foi desse time que está ali atrás, o meu time, o PEC. O PEC venceu o RKC por 6-2 e o estreante do dia, o Reza Golshanejad, fez 4 gols. 4 gols. Ele que nem começou como titular, ele entrou no segundo tempo, entrou aos 15 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 2-1 para o RKC, conseguiu virar a partida para 5-2. No final, o Hammer fez o 6-2. É a primeira vez na história da Eredivisie que um jogador que entrou no decorrer da partida fez 4 gols, né? E ainda mais levando em consideração que era a estreia do Golshanejad no time, né? O Golshanejad teve uma passagem pelo Heerenveen, ele foi muito bem na equipe do Heerenveen, depois ele saiu, foi jogar no exterior. Ele estava sob contrato com o Apoel do Chipre, mas não vinha sendo utilizado pela equipe cipriota, então ele acabou conseguindo, né, quebrar esse contrato, o que abriu caminho para a transferência do PEC. O PEC não pagou nada para o Apoel, foi uma transferência livre e foi um grande negócio, né? O PEC precisava dessa vitória, é um confronto direto, né? A gente pensa no PEC que tem jogadores, tem talento de fato, para de repente lutar por uma vaguinha no playoff nacional para a Liga Europa, mas o primeiro objetivo do PEC é se manter, né? Se manter na primeira divisão, não ser rebaixado. Foi assim durante todos os anos que o time teve na primeira divisão, desde a temporada 12 e 13, e continua sendo assim até agora. O primeiro objetivo do PEC, quando entra no campeonato, é a permanência. E, né, deu um passo bem importante ganhando
essa partida. Um passo importante não, mas um passo que precisava ser dado, né? O PEC não podia tropeçar contra o RKC dentro de casa. Analisando um pouquinho mais friamente o jogo, estava vendo os melhores momentos hoje de manhã, o primeiro tempo foi bem complicado para o PEC, tá? Porque o PEC saiu na frente, mas o RKC virou a partida e terminou o primeiro tempo em alta, terminou pressionando, terminou com bola na trave. Então, né, teve toda essa circunstância do gol chaneado, os 4 gols, vitória por 6-2, né, deu realmente uma acalmada quanto à questão do time não ter desempenhado muito bem nas primeiras partidas e nesse primeiro tempo, mas de qualquer forma não dá para esquecer, né, que a defesa do time continua não entregando o que a gente espera e o time ainda tem esses momentos em que acaba perdendo o controle do jogo muito facilmente. Vamos ver o que acontece. Como eu falei, o PEC, eu acabo falando mais porque é o meu time, mas é interessante a gente notar porque o PEC tem muita qualidade no elenco. Tem o Bel Hassani, um cara que se destacou no passado, o Chaneyat se destacou no passado, Bruno se destacou no passado, Ti já tem experiência internacional, o Maus, que é o goleiro, um cara que se destacou na segunda divisão no ano passado. Então, assim, é um time que tem talento, de fato. Os jogadores são bons, né? Mas ele não está engrenando. Se o PEC engrenasse, de fato, eu acredito que brigaria pela sexta, sétima posição. Dava para chegar ali nesse patamar mais ou menos. Então, vamos notar, porque o PEC pode ter duas possibilidades. Ou ele é o destaque positivo do campeonato, ou é o destaque negativo, né? Mas enfim, pulando esses dois jogos, nós tivemos outras partidas interessantes para analisar. E uma delas é o jogo entre Heracles e Vila. Também foi uma goleada, foi 4-1 para o Heracles. E aí, um outro time que a gente precisa dar os méritos, né, é o Heracles. Também no começo do campeonato a gente tinha falado que o Heracles, né, tava naquela de não tá jogando bem, tava tomando muitos gols, começou o campeonato perdendo de 4-0 em casa, e agora pegou uma equipe do Vila, que a gente sempre elogia, é um time que tem qualidade, é um time que vem numa fase interessante desde o ano passado e conseguiu fazer um placar muito bom, né? A equipe do Heracles parece que está se encorpando com o tempo e isso é muito interessante. Heracles que tem um jogo muito importante na próxima semana também, o clássico, justamente com a equipe do Twente. O Twente é um dos outros destaques dessa rodada, porque o Twente continua invicto, né? Depois de uma temporada muito difícil no ano passado, jogando a segunda divisão, tem o retorno agora para a primeira divisão, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, acho que é isso, ou 3 vitórias e 3 empates, eu não me recordo. Pera aí, eu preciso olhar. Não consegui gravar todas as informações. Tinha falado errado. 3 vitórias e 3 empates. De qualquer forma, o time continua invicto. O Twente é o único time invicto do campeonato, além dos 3 grandes, além de PSV, Feyenoord e Ajax. E nesse final de semana, contra o Fortuna Sittard, que é uma equipe que ainda está bem empacada no campeonato Fortuna, a gente conseguiu de fato dominar a partida, né? O jogo terminou 3-2, mas estava 3-0. A gente fez 3-0 com um jogador a menos. Então, assim, nessa arrancada do campeonato, o Twente é sim um grande destaque positivo. Vem tendo alguns destaques individuais bem bacanas, né? Tem o japonês, o Nakamura, que fez mais um gol, se eu não estou enganado, nesse final de semana, já tinha marcado nas primeiras rodadas. Enfim, é um time bastante interessante. Eu ainda acredito que ele não tem aquele talento no elenco necessário para brigar por alguma coisa a mais. Só que, como eu falei, né, a arrancada no campeonato, o destaque é o Twente, não tem nem o que questionar. E, né, com esse nível de exibição que vem tendo, é praticamente certo que o Twente vai fazer um campeonato, na pior das hipóteses, seguro, sem qualquer chance de lutar por uma volta para a segunda divisão. O contrário disso está acontecendo com um outro time, que é o Groningen, né?
O Groningen sofreu do mesmo mal no ano passado. Era um time razoavelmente bom, com uma quantidade boa de jogadores interessantes, só que começou o campeonato muito mal. Muito mal. O Groningen demorou muitos jogos para vencer na Eredivisie passada e quando engrenou chegou a brigar até, até por playoffs na Liga Europa, playoffs nacionais, né? Aquela primeira peneira de playoffs. Terminou o campeonato no top 10, então foi um segundo turno muito forte do Groningen. Está acontecendo a mesma coisa nesse ano. O Groningen começou muito abaixo do que a gente esperava. São 5 jogos, o Groningen tem uma partida atrasada e apenas uma vitória. E essa vitória foi na primeira rodada contra a equipe do Emmen e foi um jogo que o Groningen jogou mal. Eu recordo muito bem essa partida. O Emmen teve chances de vencer o jogo, mas acabou não conseguindo fazer o gol. Então, né, nesse final de semana, mais uma derrota. Perdeu para o VVV em Venlo por 2-1. Né, a gente sabe, como eu já mencionei antes, o time do Groningen é superior em questão de talento. Não é um jogo que o Groningen deveria ter perdido, mesmo sendo fora de casa. Enfim, né, fica aí a nossa decepção com o time do Groningen. Eu acho que realmente poderia render bem mais do que está apresentando nessas primeiras rodadas. Então, sobre essa rodada, eu acredito que seja isso. Esses 4 jogos, 5, né, na verdade, que eu mencionei foram realmente os mais interessantes. As goleadas de PSV sobre o Vitesse, PEC sobre o RKC e do Heracles no Willem II. E as vitórias importantes, né, do Twente, que consolida ainda mais a sua arrancada sobre o Fortuna Sittard, e do VVV sobre o Groningen. O VVV também interessante a gente mencionar que o VV nas primeiras rodadas não estava desempenhando tão bem. Eu me recordo dos 3 primeiros jogos, o VV ainda fazendo partidas muito ruins defensivamente, né, e oscilando bastante. Tinha jogos que conseguia fazer muitos gols, jogos que tomava gol demais. Agora não, vem numa crescente no campeonato. Fez um bom jogo contra o Adon Den Haag na última rodada, na penúltima rodada agora, né? Apesar da derrota. E nesse final de semana venceu uma equipe superior tecnicamente, que é o time do Groningen. Então, né, vem melhorando aí o VVV do Robert Maskant. O Maskant, que é um treinador novo, né? Ele substitui o Sten, que teve um histórico muito interessante com o VVV nas últimas temporadas. Interessante a gente realmente dar um pouquinho de tempo para que o treinador consiga pegar o andamento do time, né? Agora vamos para a parte mais interessante de hoje, que é a projeção da próxima rodada. E a próxima rodada tem 3 jogos muito, muito, muito interessantes da gente prestar atenção. O primeiro deles é já na sexta-feira, às 3 horas da tarde, é um jogo que abre a rodada e é um clássico, tá? O chamado Twente Derby, que é o derby de Twente, né? Da região de Twente, entre, obviamente, o Twente e o Heracles Almelo. 2 times que vêm de momentos muito interessantes. O Heracles vem de 4-1 no Willem II, o Twente ainda não perdeu no campeonato, a torcida está super empolgada. E esse jogo vai ser demais, a gente vai ter uma atmosfera muito interessante, a gente sabe, a torcida do Twente é muito participativa, o estádio é muito grande, né? A torcida canta o tempo todo, vai fazer uma festa legal. Certamente a galera do Heracles também vai estar lá, porque é um clássico. Então, esse é um jogo muito interessante para a gente prestar atenção. Infelizmente não tem transmissão aqui no Brasil. A ESPN só transmite os jogos dos 3 grandes, às vezes nem transmite todos eles, deixa alguns só no Arte ESPN. Mas quem puder achar alguma maneira de assistir esse jogo, vai ser uma partida muito interessante. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Outro jogo legal para nós prestarmos atenção é no sábado, às 2h45. Groningen e PEC. Esse jogo é muito interessante, mas na ótica do Groningen, né? Como mencionei antes, o Groningen não vence desde a primeira rodada no campeonato e depois dessa partida contra o PEC em Groningen,
vai pegar PSV fora e Ajax fora. Então são dois jogos dificílimos para a equipe do Groningen. O Groningen tem que ir com tudo para ganhar essa partida, porque os próximos dois jogos vão ser realmente muito difíceis. E o PEC deu uma respirada já, né? 2 vitórias seguidas, depois daquele começo de temporada muito atribulado. Mas, obviamente, como eu falei, o time tem qualidade para conseguir muito mais e a tendência é que a equipe vá se encorpando, vá conseguindo resultados e subindo na tabela. Eu acredito que o PEC tem condições de fazer uma partida equilibrada com o time do Groningen e esse fator do Groningen precisar da vitória vai deixar o jogo muito mais interessante de assistir, né? E o grande jogo da rodada, né? No domingo, 11h45, se eu não estou enganado, essa partida com toda certeza vai passar na TV, PSV e Ajax, né? Não tem nem o que falar, são os dois, muito provavelmente os dois candidatos ao título, né? O Feyenoord começou muito mal, não vem jogando o suficiente para oferecer perigo para esses dois. Isso devem ser as duas equipes que vão disputar o campeonato. Jogo em Eindhoven, interessante aí, uma pequena vantagem para o PSV. Os dois times têm jogos nesse meio de semana, a diferença é que o Ajax joga um pouquinho mais cedo, né? Joga na terça-feira, o PSV vai jogar só na quinta. Enfim, é um jogo, né, que vai mexer realmente com quem está ligado aí na disputa pelo título do campeonato e pode sim ser o que vai fazer a diferença lá no final do ano, onde a gente tem aquela disputa até no saldo de gols às vezes para quem vai de fato levar o título do campeonato holandês. Esses são os 3 jogos mais interessantes. Tem outras partidas um pouquinho mais alternativas para quem quiser se ligar um pouquinho. No sábado, às 1h30 da tarde, Sparta Rotterdam e RKC Waalwijk, né? Dois times que subiram da segunda divisão no ano passado. Sparta Rotterdam jogando muito bem nesse início de campeonato, apesar de ter tomado 5-1 do AZ. A gente até entende, porque o AZ é um time muito mais forte do que o Sparta. O Sparta começou bem, né? Mas é um time que a gente vê lutando para não cair, não, mas tendo como único objetivo no campeonato a permanência, que é justamente a mesma situação que o RKC está colocado, né? O RKC foi o outro time que subiu, precisa desesperadamente de pontos, né? Tem 1 ponto só até agora no campeonato, tem a pior defesa, tomou de 6 no último jogo, mas o RKC tem alguns reforços. O Lemos jogou razoavelmente bem nessa última partida contra o PEC. É um time que aos poucos, né, vai tentar fazer o que é possível. É uma espécie de batalha contra o rebaixamento, como eu falei, um favoritismo maior pro Sparta por jogar em casa e por ter desempenhado melhor nas primeiras rodadas, mas são dois times com o mesmo objetivo em comum, então é interessante a gente prestar atenção nessa partida. E outra partida legal, essa que tende a ser muito mais equilibrada, é também no sábado, só que às 2h45, entre Willem II e VVV Venlo, né? Dois times nivelados com um pouquinho mais de vantagem para o Willem, mas que vem em momentos diferentes. O Willem vem de algumas derrotas, né, que a gente não esperava no campeonato, e o VVV o contrário, vem subindo, vem de uma vitória muito legal contra o Groningen, que é um time superior. Né? Outro jogo interessante para a gente assistir, que promete bastante equilíbrio e várias possibilidades no decorrer da partida. Né? Bom, por hoje é isso, galera. Eu volto então na semana que vem comentando o que vai acontecer na 7ª rodada do Campeonato Holandês. E um lembrete, né? Nesse meio de semana a gente tem os jogos dos times holandeses nas competições europeias. Quando eu subir o vídeo já vai ter acontecido o jogo do Ajax, mas na quinta-feira nós temos então o Feyenoord estreando na Escócia contra o Rangers. O AZ vai até a Sérvia encarar o Partizan, se eu não estou enganado, esse jogo é com portões fechados. Isso ajuda bastante o AZ, porque a torcida do Partizan é bem participativa, né? E o PSV estreia em casa, se eu não estou enganado, contra a equipe do Sport, né?
interessante para quem torce para as equipes de ponta no futebol holandês ficar ligado nesses jogos, porque isso influencia diretamente na questão dos coeficientes, né? Coeficientes de ligas da UEFA. Quanto mais pontuação a liga holandesa conquistar, mais possibilidade de ter vaga direta em fase de grupos de Liga dos Campeões, vaga direta em fase de grupos da Europa League e coisas nesse sentido, né? Então é interessante prestar atenção nesses jogos aí. E outra situação também que a gente precisa falar é que no meio da semana que vem, né? Não sei ainda se eu vou conseguir subir o vídeo antes daqueles jogos. A gente vai ter as partidas adiadas da quinta ou da quarta rodada, eu me esqueci agora, que foi antes de acontecerem a última rodada dos playoffs para a fase de grupos da Liga dos Campeões. A KNVB adiou algumas partidas e esses jogos vão acontecer então no meio da semana que vem, né? E a gente tem uma partida muito interessante lá, que é o jogo entre Feyenoord e AZ Alkmaar, né? Praticamente um confronto direto aí entre dois candidatos à terceira força, ao terceiro lugar do campeonato holandês, né? No mais é isso, então eu volto na próxima semana para comentar a sétima rodada. Beleza, galera? Abraço e até mais!